Então eu vou pedir inicialmente para o senhor se apresentar, dizer o seu nome completo e a sua idade. Eu nasci em 1942, dia 29/6/1942. Nasci no município de Santo Ângelo. Estou com 82 anos, esse ano completo 83. Seu nome completo? Ernie Schunemann. Qual que é a origem do Schunemann? Alemão. Eu sou da 5ª geração no Brasil. Eu, em maio de 1969, foi festejado o centenário da imigração dos 2 irmãos que vieram da Alemanha, né? Eu sou da 5ª geração, o Luciano já é da 6ª, né? E o outro filho, a filha mora ali perto ali da prefeitura, a Marlene. Ela tem um filho, meu primeiro neto, mora em Tapurá, no Mato Grosso, e esse já é da 7ª geração e tem um casal de filhos, já são meus 2 bisnetos, né? A família agora já tomo 69, eu acho que é 150 anos por aí, é a permanência aqui no Brasil, né? Bacana, e assim vai se perpetuando ao longo das gerações. Eu não sei se eu tenho aí umas fotos do lado da minha mãe. Eu tenho uma foto do finado avó, com as 4 filhas, né? Minha mãe e 3 tias, né? E o pai, o bisavô, o pai do meu avô, pai da mãe, tem a foto com 10 filhos e filha, né? Uma barbicha até aqui, né? Assim, mas esses se criaram todo ali na região de Lajeado para... Não sei se é Vera Cruz, é uma coisa mais perto de Lajeado ali. São natural dali, mas também vieram da Alemanha, né? Os seus pais nasceram onde? Augusto Pestana. Augusto Pestana era distrito de Juí, né? Qual que era o nome dos seus pais? O meu pai é Friedhold. Puxaram lá da Alemanha o nome. Friedhold Bruno Schunemann. E a mãe é Carolina Schunemann, né? Ou de casa é Christmann, né? E os 2 nasceram em Augusto Pestana? Não, a mãe nasceu na região de Lajeado, lá. O pai é Augusto Pestana. E onde eles casaram? Augusto Pestana. Augusto Pestana era distrito de Juí na época, né? E o meu pai comprou terra quando casaram dentro do município de Santo Ângelo. Isso hoje pertence para Eugênio de Castro, né? É município depois. Bom, Eugênio de Castro, entre Juiz, as ruínas de São Miguel, tudo pertencia a Santo Ângelo, né? Era muito grande o município de Santo Ângelo. Eu servi o exército lá. E fiquei de prontidão em 1961, quando estourou a legalidade. Até nisso nos envolveram. E os seus pais vieram para essa região de Juí com qual intuito?
Não, eles casaram lá e ficaram morando lá. Ah, sua mãe que veio. É, a mãe que veio lá de Ela baixo. veio com a família? É, eu só não sei que época eles vieram, mas foi 1900 e pouca coisa. 1920 por aí. 20 e pouco, né? Não sei. Por ali. Eles vieram para cima, né? O vô com as filhas, né? Aquela região estava passando por um processo de colonização. Sim. Tudo era mato. Tudo. O nome de Augusto Pestana era do engenheiro que veio do governo do estado, veio para Ijuí para fazer a medição das terras. Tudo era mato. Tudo era mato. Tinha um tio meu que comprou uma colônia, né? Tudo mato. O pai comprou uma colônia, um outro irmão do pai, um tio, comprou uma colônia, aí tinha aqui, já para cá, era mato. O pai comprou mais uma terra ali, ainda tem mato, e aqui um padrinho. A terra dele vinha até perto da nossa casa, uns 100 e poucos metros. E tem o mato até hoje, mas aqui é tudo rodeado. Tudo rodeado ainda conservaram o mato. É raro isso aí. Só que a natureza se foi. Lá tinha bugio, bando de bugio, né? Quando eu saí de casa em 1963, né? 1963 eu saí de casa, né? Eu casei aquele ano, né? Com a mãe do Luciano e me separei há 32 anos atrás, né? E eu casei com a Marilene, é a minha esposa, né? E ela é natural de Juricaba, né? Antiga linha 19. Hã? Antiga linha 19. A Juricaba? Não sabia disso. Chamava linha 19. É ali também o município de Juricaba agora tem como é que é? Nova Aramada, né? E é tudo colônia, né? É tudo gente, tem bastante alemão russo, alemão que veio da Rússia, né? Mas são alemão, né? E se esparramaram por ali. E até é uma área de terra que um município que preserva bastante. Aqui já está virando num deserto, assim. Os grandes estão engolindo tudo, os pequenos estão. E os seus pais, eles trabalhavam com agricultura? Sim. Ferramenta, posso falar? Ferramenta, facão, foice, machado e cerote. Outra ferramenta não tinha, né? Claro, enxadão, mas ferramenta para trabalhar, para começar a roçar o mato e coisa, era isso aí, né? E para afiar as ferramentas, claro, faltava isso aqui para comprar lima, né? Isso era caríssima, então comprava aquelas pedras de ribolo e o pai afiava tudo. A única coisa que não afiava, comprava lima, sim, mas era para gadanha, para cortar alfafa, né? E naquele tempo se usava muito as pastagens, né? Mas assim, as ferramentas eram... E onde que os seus pais faleceram? Lá onde eles, quando eles casaram, foram morar lá, né? Já tinham erguido um galpão, né? Feito um piquete para botar uma junta de boi, uma junta de cavalo e uma vaca de leite, né? É o que tinha, né? Daí foi feita uma casa, uns 2 anos depois, e mais tarde, em 1952, para 53, foi feita uma casa já dessas cobertas de copiar, sabe? Era um modelo, né? Bárbaro, quem podia fazer isso.
janela de veneziana e vidro. Estava rico. Telhado de cupiá. É, O que é isso? sim, ele não é, isso aqui é coberta de oitão, né? Essa casa aqui, as duas, é oitão, né? E aquela não. Tinha um caibro daqui, lá em cima, né? E daí formava aquela... Tu já viu isso, né? Sim, mas não conhecia esse nome. É, Cupiá. é. Interessante. E os seus avós, o senhor chegou a conhecer? Sim, Todos? todos. Como que era o nome dos seus avós paternos? O vô do Schunemann é Reinoldo. Reinoldo Schunemann. E a avó? Elsa Evelina, nascida Jost. Tem Yoste lá em Alegria. Sim, sim, são parentes. A minha avó é Elsa Evelina Jost, né, de casa. Ela é dessa máfia ali, como é que é? Logo para lá de 3 de Maio, poucos quilômetros para dentro ali. Tem uma vila lá também. Os tios faleceram, os que estavam ali. Estão todos mortos agora, né? Mas eu conheci eles também. E de onde que eram seus avós, o Reinoldo e a Elsa? Pois o vovô é de Cachoeira do Sul, lá embaixo. Ele é natural de lá. E a avó, mas eu acho que ele conheceu ela ali, os outros ali em 3 de Maio, não sei. Isso eu não sei onde é que é, porque os irmãos dela, tudo ficaram ali, né? E onde eles casaram, o senhor não sabe? Não sei te dizer. E onde que eles moravam? Lá da cidade, lá de Augusto Pestana, da vila, na época era vila, né? Um povoadinho. Eu lembro que eu parei lá na casa desse vô os 2 primeiros anos, 1950 e 51, para ir na aula, na escola da comunidade evangélica luterana, né? Que os dois os tio, os 2 imigrantes que vieram eram da luterana, né? E a gente tá seguindo, né? E Augusto Pestana eram mais os luteranos. Não, católico também. E fizeram as 2 igrejas, mas isso foi antes de eu nascer, muito tempo antes. A igreja luterana está lá e a católica também. E era só o que tinha também. Não existia outra religião, né? Isso começou a vir muitos anos mais tarde, né? Tem alguns alemães que são luteranos e alguns católicos. É? Mas o luterano é alemão, né? A religião luterana. Sim. Até nos Estados Unidos a luterana é muito forte, né? Até lá. E pelo lado dos seus avós maternos? Da mãe? Também são da luterana. Qual o nome deles? Do vô? Henrique Christmann. E a sua avó? Agora vem o caos aquele que eu... Elsa é a outra. Não lembro agora. Fugiu. Tudo bem. Já
falhou a memória um pouco. E eles vieram de Lajeado. É, Eles eram naturais de lá ou eles também já tinham... são natural de lá. Depois eu vou te mostrar a foto deles. Tem uma aqui da família do Schunemann. Essa aqui é do vô. Do vô do... O senhor pode só mostrar aqui para a câmera? Isso. Essa é a família do seu pai, pelo lado paterno. É o vô? E O meu vô estava completando 70 anos. Em 11 de fevereiro de 1962. O senhor está na foto? Sim. Aonde está o senhor? Legal. O senhor pode falar um pouco mais sobre a fotografia? Posso? Você já ouviu falar em Werner Schunemann? Nunca? Não assistiu uma novela do... Sim. O ator. O ator? Sim. É esse gurizinho aqui, ó. O Werner. O mais pequeno. Vê que E essa fotografia foi tirada onde? lá na frente da casa do vô. Lá em... Lá em Uzbekistão, no interior lá. Qual o nome da localidade? É 4 quilômetros da cidade, não tem... Lá é divisão por linha. Hã? É divisão por linhas? É. Aqui, ó. Tá, aí é tudo... Os casal, todos... Não. Todos estavam todos vivos ainda, né? E aqui, quantos filhos ele tinha, o seu avô? 7. E o Werner nasceu lá? Em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Esses tios estudaram lá embaixo em São Leopoldo, em São Leopoldo. E depois, quando casaram, se mudaram para... Naquele tempo existia o Novo Hamburgo e Hamburgo Velho, né? Que era atrás do morro lá, que eu ia de a pé. Eu fui primeira vez que o meu irmão mais novo que eu, nós somos 4, eu sou mais velho e a minha irmã é a mais nova, e daí tem o Walter e o Eldor. E o Walter faleceu uns 4 anos atrás e o Eldor uns 3. Agora, os 2 do meio se apagaram, né? E como que o senhor nasceu em Santo Ângelo? Eu nasci lá na colônia mesmo. Não, essas terras que foi comprada, que os 2 tios e o pai compraram, era dentro do... Mas como daqui o pórtico ali em cima, né? Essa distância era a divisa, linha seca. E lá vinha uma estrada de Augusto Pestana que descia até Eugênio de Castro, de lá para entre Juiz e Santo Ângelo. Tinha ônibus já quando eu era bem pequeno. E as estradas, quem fazia, cada lindeiro fazia até as faixas de ônibus, os colonos que faziam a estrada. Comboio, arado, pá, bem isso aí. Eu tinha, acho que uns 14 anos quando lá em casa apareceu uma patrola a primeira vez. Então, no seu registro consta Santo Ângelo? Santo Ângelo, meu pai foi de a cavalo, 67 quilômetros de lá até Santo Ângelo para me registrar. Eu tenho a certidão de nascimento aí, original. Mas não era mais próximo Juí? Não, mas tinha que ser o município onde nasceu. Era isso aí. E ali Augusto Pestana fica no limite? Faz divisa com Ijuí, com Cruz Alta
Augusto Pestana, né? Joia, Eugênio de Castro, Coronel Barros também, e Juí, né? Seu Ernie, e como que o senhor pode descrever a sua infância? A infância, o que eu vou dizer? A gente se criou, tipo, se eu volto para trás, assim, tipo um regime militar, né? O pai mandava tu ficar quieto, tu não abria a boca mais, né? A mãe, idem, né? Ninguém ficava passando no meio se tivesse visita, né? Capaz, a gente dava graças de ficar longe, porque daí não mandavam fazer nada, né? Ficava brincando. Isso aí, né? E os 2 primeiros anos de aula, 1950 e 51, Augusto Pestana, parei lá no vô, esse, Reinaldo. E o meio de transporte era um cavalo dessa alturinha, assim. Ou coisa para escrever, era pedra lousa, tu já ouviu falar, né? Tu viu, né? Tinha que usar uma régua, um lápis, né? E daí tu fazia as linhas, né? E escrever e tal, né? E o que acontecia? Tinha dali onde eu saía para o estradão, que vinha daqui, vinha dali, 2 primos e uma segunda prima minha, e mais 3, era 7, 8 cavalos. Uns 4,5 km, mais ou menos. E quando terminava a aula, e sempre um outro provocava, né? Uma carreirinha, né? Num terreno chato, né? Limpo, né? E o petiço era um foguete, sabe? O petiço era um foguete, né? Mas também quando parava aqui. E o saco de abóbora que estava em cima, pluft, né? E a sacola que a gente usava era do mesmo tecido da calça que a mãe costurava, né? Uma tira aqui e aquela coisa ali dentro. Mas quando caía no chão, você caía junto em cima, quebrava. E aí tinha que pedir para o vô, né? E o vô puxava um pouco aqui, né? A orelha, né? Então, e aí foi indo, né? As lavouras foi aumentando e muito serviço, né? Mas tudo braçal, tudo braçal, né? Não tinha outra coisa, né? Mas para o Natal, para os aniversários, para a Páscoa, dia de Natal de manhã, quando a gente já era maior um pouco, tinha que pegar os cavalos cedo e já botar na carroça, que era com que ia, né? Carroça de cavalo, puxada a cavalo, né? Mas dava 12 quilômetros lá de casa até no vô, né? E naquele tempo se festejava tanto a Igreja Católica como a luterana. O Natal tinha 2 dias e a Páscoa também. O primeiro e o segundo dia de Páscoa, né? Então, no outro dia ia no outro vô, né? Ia no outro vô, né? E assim, de brincadeiras, uma parte mais descontraída da infância? Bolita. De chegar, fazer pocinho na unha aqui, né? Jogar caçador foi a maior alegria quando ganhamos uma bolinha dessas de couro já, né? Desse tamanho assim, né? Não era muito grande assim. Nós jogava futebolzinho nos potreiros e é isso aí, né? E o vovô, esse é o vovô Christman, quando nós já estávamos um pouquinho maior, eu e o finado Walter,
Nós sábado pegava o cavalo grande, né? E ia engarupado, né? O mano ia engarupado atrás de mim. Nós ia lá, passear lá no vô. E chegava lá para as 3 horas, 3 e pouco. E aí a ordem era soltar o cavalo no potreiro. E a loja tinha arrumado café, uma mesa comprida. Aqui também um banco, né? Era uma varanda bem alta, né? Quando terminava de tomar café, o vô já cortava assim um pedaço de pão. Era pão misturado. E descia nós atrás dele. Lá embaixo no chiqueiro tinha uns caniços para pegar lambari, um lajeado. Para depois tinha uma lagoa natural e um açude bem grande no potreiro. Mas eu nunca vi ele pegar taraíra no açude. Esses ele deixava para quando soltava para Páscoa, né? Daí, naquele tempo não se cultivava o carpe, assim, né? Mas na lagoa tinha, né? E daí ele pegava. Ele não tratava os porcos daí. Era uma tia solteirona, irmã da mãe, e a avó. Mas eles tinham barbaridade, coisa, vaca de leite e tudo na estrevaria, né? Tudo. E eu vou lá, e daí ele tinha que entrar, porque a água era tapada aquelas marequinhas verdes, né? Então ele tinha que tentear em cima de toça de macega aqui ali para não afundar, para chegar onde podia jogar limpo, a parte limpa, né? E nós lá no seco, na grama, sentado lá. E de repente ele, né, puxava e lá no ar a taraíra se soltava e caía lá onde nós estávamos, mas trairão assim. Uma festa, sabe? E pegava 2 ou 3 e daí nós ia para casa. Mas no outro dia cedo ele deixava os 2 caniços lá, cravados. Cada um tinha um peixe. Coisa fora de normal. E o outro vô era um militar, né? Era bem diferente. Assim, meu Deus. Só que ele, né? A gente tinha que sentar e escutar, né? Mas é isso aí. E o lajeado onde o senhor pescava com seu avô tinha nome? Não. Isso eu não lembro. Mas vinha de longe a água, né? Porque lá tinha taraíra, tinha cascudo, né? Peixe cascudo, a joaninha, tinha muita joaninha, jundiá. E o que é pão misturado? Pão de farinha de trigo se usava bem pouco. Só quando fazia cuca ou mais era farinha de milho, né? Ela sustentava mais, né? Bem, mas muita gente ainda usa hoje assim, né? Mas eu misturava as farinhas. Sim, farinha de trigo com farinha de milho, né? Mas ela ficava úmida, né? Assim por dentro, né? Ela não ficava seca, né? Como... Interessante. Não conhecia. E a casa onde o senhor morava com seus pais? Como o senhor pode descrever? Eu vi que a casa do seu avô era no estilo enxaimel. E a do vovô Henrique também. E está lá ainda. A outra desmancharam. Do meu pai, né? Mas o outro lá e isso o vô mesmo fez, né? Eu tenho, tá ali na chácara, um guarda-roupa que ele fez para minha mãe.
Ele tá abandonado lá, tem uma casinha lá, né? A parte de trás eu não sei o que era, mas as portas e tu vê o sinal que foi planeado com aquela plana manual, sabe? Não passou em máquina, né? Mas 100% fazia, meu Deus. E onde seus avós faleceram? No hospital de Augusto Pestana. Todos? Sim. E que eu lhe perguntei a casa que o senhor morava com seus pais. A última? Quando o senhor era criança. Eu tinha o quê? 12 anos. 12 anos quando foi construído. Foi feito um poço, porque também era a água, primeiros anos era tocada com o carneiro. Carneiro tu chegou a conhecer? Não? Tinha que fazer uma taipa, um açude, botar um cano assim, e é uma cabeça redonda assim, né? Então a água, mas lá em cima tinha que pôr uma peneira para não entrar cisco, né? E tem um coisa lá que caía quando a água fazia pressão aqui, né? Que tu puxava ele para cima, ficava neutro. E se tu apertava para baixo, ele ficava toque, toque, toque. Para não empurrar água cerro acima, era só não ter água, senão trabalhava sempre, né? Não precisava desligar. Mas não precisava bombear? Não. E muitos anos depois, foi quase quando eu já estava saindo de casa. O pai, o primeiro carro que ele comprou foi um Ford, ano 34, em 1955. Tinha 21 anos de uso. Era 5 anos mais novo que o 29. O 29, esse tu conheceu, né? Já conheceu, né? E esse pai que o pai comprou, e ele tinha ido para Ijuí. E quando ele veio, chegou em casa, não sei, 3 ou 4 rolos de manga preta. A gente não tinha visto isso ainda. E daí fomos lá onde nascia a água, na terra do tio Hugo, né? Bem lá em cima. Tinha que entrar num valetão, porque era fundo até na vertente. E botamos lá dentro, fizemos um coisa de madeira mesmo, e fomos puxando, né? Daí fomos até uma altura, e daí terminou, faltou uns 100 e poucos metros. Daí no outro dia o pai foi para Ijuí de novo e trouxe mais, e está correndo água até hoje. 60 e poucos anos, correndo por si, e sai direto da vertente, né? E o carneiro foi aposentado. E como que foi a continuidade dos seus estudos? Eu fiz a 4ª série lá, depois lá perto de casa fizeram uma escola, e daí eu fiz a 4ª série, e daí eu voltei lá igual, né, o pai, mas isso tinha acertado com a professora lá. Ela tinha um livro do 5º ano de admissão, e ela me dava as matérias daquele livro, de começo de março até fim de julho. E dia 1º de agosto o pai me levou em Ijuí, no Colégio Augusto Pestana, era no centro ali.
Tá, mas lá, daí, fui no internato, né? Daí, segura um pouco. Foi estudar no CAP? É CAP. E daí, no fim de agosto, tá, eu estudei a 4ª série no mês de agosto, mas as notas da 4ª série lá em cima, né? Daí me passaram para 5º. Tá, mas é setembro, outubro, novembro. 3 meses. Mas passei. Daí, 1ª série ginasial, né? Mas eu não gostava, né? Mas aí, todas as matérias, né? Tinha português, latim, francês e alemão. 4 línguas. E aí eu também estava lidando com o tal de confirmação, né? A luterana, tu tem que ter 13 para 14 anos, né? Para passar, né? Eu não lembro mais como é que a católica, como é que essa confirmação de... Eucaristia? Tá, mas aí eu comecei só a cuidar disso ali, porque lá em Augusto Pestana, naquele fim de ano, ia ser a confirmação, né? E lá em Ijuí ia ser maio do outro ano. Mas para isso eu ia ter que voltar lá estudar, e eu não queria mais, né? Tá, mas chegou os exames fim de ano, eu rodei em matemática. Eu não encaixei aquele Y, X, não sei o quê, e aquilo ali, mas a gente tinha que fazer conta de juro por mês, por dia, né? Essas coisas a gente não tinha problema, mas essa outra coisa eu rodei em matemática. Aí tá, mas chegou janeiro, não, você vai agora, mês que vem, você vai lá e repete, né? Faz a prova que tu vai passar, né? E continua, né? E meu pai nunca tinha um cerote daqui à parede, assim, comprido, né? E um bem mais curto, mas o comprido era... Mas o meu pai nunca vi cortar um pau dessa grossura para fazer cepinho de lenha para a cozinha. Isso aqui. Eu não sei se eu tenho um ali, porque eu fiz uma lenha ali, não sei se eu tenho aqui outra coisa aí. Mas... E o meu pai começava a cerar quando o cerote desaparecia dentro da tora, em cima, o lombo. Eu já trocava de joelho, né? Nesse. E o pai só parava quando o cepo caía. Te contar. Mas eu não me afrouxei, né? Não. E não, né? Tá, daí quando eu casei, comecei a plantar trigo. O pai tinha comprado a primeira leva de trator Valmet, veio da Finlândia, importado, né? E um tio meu comprou, foi o segundo que comprou um Valmet lá em Ijuí, importado. E depois o pai comprou um também, e eu estava usando aquele. E aí para cá e para lá, e quando eu casei, já estavam começando a fabricar o Nacional. E não era muito caro. E o pai tinha uma chiqueirada de porco para vender. Falei para ele, pai, tu podia me emprestar esse dinheiro? E eu te pago. Eu estava plantando trigo, já tinha colhido com aquela... aquela tipo trilhadeira ainda, né? Aquela maquininha. E colhendo para fora. Na época quase não existia ceifa, né? E não, porque
ele tinha feito uma sociedade com o cara, abriram uma oficina lá e vieram para Santo Augusto, mas o pai não veio junto, o pai só entrava com dinheiro, né? E eu naquela pendenga, né? Aí tinha que ir lá buscar o trator. A primeira coisa primeira coisa motorizada que eu comprei foi um motociclo, um BMW alemão, de cardan, de caixa de mudança, né? Aí a filha, a Marlene, mora ali, sem ser da esquina ali da câmara para cá, do lado de cima, a segunda casa é dela e é da mãe dela ali. Ela começou a ficar doente, ela tinha 2 anos por ali. E daí levar para o hospital. E naquele tempo não tinha nada, né? Era pagar as consultas do médico que fazia durante o dia. Tem que pagar, se ficava 3 dias, era três consultas e assim por diante, medicamento. E um dia me deram orçamento, que no outro dia ela ia dar alta. E eu não tinha de onde tirar, né? E eu tinha uma junta de boi ainda para lavrar e puxar coisa arada. Vendia os boi para pagar. E aí o meu pai foi lá e disse, olha, venda essa tua terra e vá lá para cuidar, ajuda a cuidar lá a oficina. Né? Tu vai ganhar mais e aqui vai para... Eu não vou precisar daquilo lá, é para vocês. E daí eu vim morar em Santo Augusto, 1966. Né? Tá, 67, 68, 69, daí arrumaram uma terra aqui. Né? Um cara aí não pagou o maquinário que ele comprou, e daí eles foram no Banco do Brasil, em Três Passos, e acertaram lá, e o pai assumiu as dívidas, e eu e o finado do meu irmão, viemos acampar aí, começar a lavrar com os tratorzinhos pequenos, né, o macezinho, e aí começou, né, aquele ano, compramos aquela máquina verde, né? E sabe de onde é que eu trouxe ela rodando? Não faz ideia, né? São Borja. E sabe onde é que fica? Pois essa máquina tinha 3 modelos, né? Essa era maior, né? Assim, e a revenda era de Juí. E essa gente... É essa aí. Vamos mostrar. Eu que o senhor tem o catálogo original, esse aqui é relíquia. É. A primeira que o senhor falou antes. A maquininha? Essa aqui? Essa? Essa. Assim? Qual que era a sua? Ah, é a mesma. É a mesma. Só é vista de diferente. É. Deu? Aham. Deu? Sim. Isso aqui era mais moderna do mundo na época. Não tinha. Essa aqui veio de São Borja. É, eu trouxe rodando de São Borja. Sem a plataforma, né? Legal. Deu? Sim. Então a gente foi indo, daí no outro ano o pai terminou a sociedade com aquele homem, porque aquilo lidava muito com o jogo, né? E não deu mais certo e daí nós assumimos, né? Mas essa máquina é da revenda, quem vendeu foi o Birer S.A. de Juí, que era o único revendedor do trator CBT. Esse tu conheceu, né? O CBT era o maior no começo, né? Que apareceu aí. Todo o estado, ele era o
o revendedor. E tinha agência da CBT em São Borja, e lá tinha essa máquina grande. Aqui em Bicaco veio uma média, e aqui na Vila Turvo, quem vai para Campo Novo de Bicaco, era um gringo lá que comprou uma mais menor, a menor, né? 3 vieram para cá. E eu fui de carona até São Borja e vim de lá, saí de manhã cedo de lá, a plataforma veio no caminhão, e às 8 horas da noite eu estava em Santo Ângelo. E no outro dia, meio-dia, eu cheguei em Santo Augusto. Loucura, né? Mas não morremos, né? E fiz safra boa, fiz safra perdida, né? Assim, deu monte de zebra. Monte de zebra. Eu certo, paguei o que eu devia, né? Mas eu passei por 14 cirurgias. 14, de 1977 até 2014. As 2 últimas câncer, né? 2009, aqui na virilha, aqui, 6 meses de quimioterapia, Ijuí, né? E 2014, outra cirurgia no mesmo local, quase 5 meses de quimioterapia de novo, né? Mas estamos aí. Só que o que mais me judiou foi o Covid, agora uns 3, 4 anos atrás. Esse me levou. Eu perdi 19 quilos de peso, e um dia a enfermeira, daqui me levaram para Portela, e eu fiquei baixado lá 23 dias. No 23º dia de manhã, pelas 9 horas, a enfermeira que passava medindo a pressão, diz a Erni, eu acho que hoje de noite você vai levantar acampamento daqui. De que conversa é essa, né, de noite? Não, eu ouvi minha superior, a chefe, falando com a saúde daqui, pedindo para providenciar o oxigênio, porque estava em falta naquela época. Morreu muita gente porque não tinha oxigênio, né? E de noite mandar a ambulância daqui me buscar. Tá, eu fiquei na minha, né? De noite me trouxeram aqui, descarregaram. O Luciano já tinha conseguido o oxigênio, né? A esposa dele é enfermeira. 5 minutos estava ligado o oxigênio, Erni, agora eu quero a receita e os remédios, né? Não me deram um comprimido. Eles não tinham mais o que gastar. E era só, o oxigênio era só deixar, né? Até que apagasse, né? Desse jeito eu fiquei. Daí o Luciano, no outro dia, me levou para Santo Augusto, 7 dias depois eu voltei. Só que eu levei 1 mês para começar a me alimentar de novo. Mas andei ali com os 2 pés no outro lado. Né? Nem tudo na vida são flores. Não, mas tá louco. Mas que bom que o senhor está aqui para contar essa história. Mas é. Seu Erni, e quando que o senhor veio para a Redentora? Que época? Em maio de 1969. Aqui já era município, então? Sim. O segundo prefeito fazia 90 dias que ele tinha assumido a prefeitura. O Silvestre Kolinski. Segundo prefeito. Então, todos que passaram depois, né? Mas o primeiro, a gente ficou conhecendo, mas era um homem trabalhador, tinha serraria, tinha comércio, né? Tudo. Mas esse Silvestre também, né? E o que veio depois, tudo a gente ficou sabendo, né? Conhecendo. E saber o que
podiam ter feito, não fizeram, e essa coisa, né? Eu não gostaria de falar assim, o que não está gravando, né? Sim. Mas a gente... Ai. Eu não queria. A gente não precisa entrar nesse mérito. Barbaridade. Acho que isso tem em tudo, Mas é todo que é lugar. Mas é um mundo diferente também. Quer ver uma coisa? Isso eu posso contar. Eu paguei os 4 anos e meio que eu fiquei, eu assumi muitas vezes a prefeitura, que o finado Murilo, agora há pouco tempo faleceu, né? Ele gostava de ir para Porto Alegre e Brasília, né? E não era ir hoje para Porto Alegre e amanhã voltar, era voltar sábado, sexta de noite. E assumi a prefeitura, né? Mas o meu serviço mesmo, que eu fiquei feliz, né, porque eu não pude negar um serviço que um eleitor do município viesse pedir sem atender, né? Isso não aconteceu, né? Até hoje eu só recebi elogio, né? Bom, para a gente situar um pouco a sua fala, o senhor teve participação na administração como vice-prefeito. Sim. O senhor poderia comentar mais como é que foi a entrada da sua vida política? Como que o senhor foi se tornar vice-prefeito? Por quê? O ex-prefeito, finado, Arnaldo Rever, né? Nilo, né? A gente conheceu por Nilo. Um dia, olha, lá em cima, tu enxerga um capão de mato lá. Lá em cima, na coxilha, tá vendo? Aquilo ali eu plantei. Ali eu morei. Morei 20 e poucos anos lá. Eu deixei para os filhos e para a ex-mulher, tudo lá, eles venderam. Mas tinha eucalipto, tinha pinheiro plantado, pinheiro que já estava dando pinhão, mas aquilo ali é um capão de mato natural. Lá tem cedro, tem canjarana, tem angico, tem louro, tem cabriúva. Eu só não plantei a tal de grápia, né? Só não plantei isso, né? Mas o resto... E o cara que eles venderam a terra, ele mora logo para baixo lá. Ele comprou. Agora, o ano passado, um dia, eu entro, saio do asfalto lá. Lá do asfalto até lá embaixo, a minha chácara é bem para cá, ali. Aquelas árvores lá sem folha, digo, mas isso aí não é época de cair folha. E o meu outro filho, ele é diretor do colégio de Bicaco, chegou ali no acampamento. Daí eu disse, pai, mano, o que será que aconteceu lá? Lá o Guilherme é meu neto mais velho, dos 2 lá que ele tem. Ele esteve olhando lá, o homem passou a motosserra em roda, nessa altura assim da árvore, e mais um tanto por cima, e daí tirou toda a casca com o facão, né, para matar, né, árvore nativa. O Ibama pegou ele, mas ele já pagou umas 10 multas, e salgada, mas essa parece que foi meio ardida, né, coisa muito séria, né. Isso, tá. Mas isso não tem nada a ver. O que me ajudou, o seu Nilo chegou lá um dia de manhã. Olha, Erni, eu quero que você seja candidato a vice-prefeito, né? Porque o falecido Armindo Zide estava sendo cogitado e tirou o corpo fora, né? Mas eu não era ninguém, era só, a gente era bem visto, né, assim, na comunidade, né, tudo. E eu nunca tinha assinado ficha em partido nenhum, né. Mas aqui, uma região grande,
tinha muito morador. E todo mundo gostava da gente, assim, sabe? Deus o livre, né? E quando ouviram falar, e a maioria, na época, tinha o MDB e o Arena, né? Já era dentro do regime militar. E tá, mas essa gente tudo votou para mim, para o PMDB, né? Por isso que o Murilo ganhou, senão, se eu tivesse ficado no outro lado, né? Mas eles não quiseram, era 3 candidatos, né? Do outro lado, e tinha mais um candidato pelo PDT, né? Seu Eni, eu gostaria que o senhor falasse o período em que foi a gestão e quais que foram os principais feitos da administração. O principal, o período, assumimos em dia 1º de janeiro de 83, né? E o mandato foi até final de 88, mas eu saí em 83, 84, 85, 86. Aí 4 anos e meio, 87. Até a metade de 87 eu fiquei assumindo. Esse foi o período, né? E eu não sei hoje te dizer quantas escolas nós fizemos no interior, que tudo foi perdido também, né? Mudou tudo, né? Hoje estão trazendo tudo para a cidade, né? Nem existe mais, né? As escolas, a maioria terminou, né? Uma coisa sem rédea, porque aqui na Figueira, eu não sei se eu peguei uma foto hoje ali da Figueira, ali em cima, quem vai por baixo aqui para Bicaco. Um velhinho lá deu um terreno para construir a escola. Isso muitos anos antes de a gente vir para cá, né? E depois, quando nós viemos para cá, que daí foi construído um colégio grande, novo, moderno, né? 2 salas grandes, com sala de cozinha e banheiro e tudo. E nós conseguimos puxar a luz lá, daí tinha água encanada para tudo. E dos feitos, né? Isso aí terminou tudo, terminou os alunos, o pessoal, porque era vila de povo que morava aí no interior. Coisa muito séria, isso aí foi tudo, o pessoal foi embora. Foi para a região de Novo Hamburgo, lá embaixo, né, na Parobé, fábrica de calçado, né? E todos os que foram e trabalharam estão super bem, né? Estão super bem. A gente se pergunta como é que viviam aqui, né? Porque numa colônia de terra tinha 5, 6 moradores em cima, né? Iam virar, metade virada em unha de gato e timbó, né? E hoje é uma lavoura só, né? E um proprietário só também, né? O senhor acredita que as escolas pelo interior foram os principais? Que foi obra? Creche aqui na cidade, aqui ali embaixo, a vila aqui, São José, aqui, acho que 90 e... não sei, parece que é 96 casas, mas completa, né? Tinha tanque de lavar roupa, tinha banheiro, tinha tudo, né? Calçamento, luz, água, tudo. O prédio da prefeitura era na avenida, lá em cima, né?
em 60 e 70 e 82, 83, no ano de 80, primeiro ano, foi negociado ali o prédio onde funciona a saúde hoje, a educação, era um colégio ali, né, do estado. E no pátio, nos fundos ali, tinha quadra de esporte, tudo, né? Foi comprado do estado, né? E foi construído a prefeitura ali. Câmara de Vereador, funcionava tudo ali. E então isso foi obra, né? E eu não sei, é a porção de escola. E em tudo que é coisa, a prefeitura ajudou, desde CTG, essas coisas, tudo, né? Sabe como é que é, né? O período, então, que o senhor foi vice-prefeito, a prefeitura era lá. Era lá. Esse prédio aqui... Era do Banco do Brasil. Esse onde é hoje? Prefeitura? O prédio era do Banco do Brasil, funcionava o banco na época. Eu nem sei se foi quando o Murilo entregou o cargo, assumiu o seu Arnaldo Rever de novo, né? Que quando ele passou para nós o mandato dele, ele já era automaticamente o sucessor a prefeito de novo, né? E a mesma, só que com 4 anos daí. E daí venceu os 4 anos do seu Nilo, o Murilo entrou de novo também, né? Que foi meu candidato. E só que ele assumiu, ganhou a eleição e assumiu 9 meses e daí foi cassado, né? A coisa não funcionou direito e derrubaram. O próprio partido deu contra ele, né? E estrada, né? Estrada, porque não tinha, né? Não tinha a subida na época que no interior ali, terra vermelha, dia de chuva, caminhão, ônibus, tinha que encorrentar, né, as rodas, né, para poder subir ou descer. Eram milhas de carga de cascalho a gente colocou na estrada. Eu me sinto realizado nessa parte, né? Não posso me queixar, né? Que bom, seu Eni, a gente já está quase finalizando a nossa entrevista. Tem algo que o senhor se recordou que eu não lhe perguntei? De uma história? Não sei, não lembro assim, né? Como eu te falei, né? Eu saio fora um pouco já mas eu nem que saia, mas que não fica assim, né? Prefiro então sair fora aqui, mas não ficar com Alzheimer ou sei lá o que, né? Que aquilo é pior, né? E como que o senhor se sentiu relembrando essas histórias do seu passado? Não, é bom, a gente relembra, a gente sempre, sabe? Não está ligado mais? Tá. Tá? Não, depois eu vou te mostrar o resto das fotos ali, ligeiro. Sim, vamos dar eu acho que, sei lá, né? Eu acho que mais ou menos seria isso aí, né? Sim. Mas como que o senhor se sente lembrando do passado? Qual que é o sentimento? Daqui? De lembrar dessas histórias da sua família, da sua infância. A gente sente saudades, sabe? Saudades, né? Não dá para negar, né? Porque tinha quem era amigo, né? Não era amigo da onça, né? Quem era amigo, né? Parente, assim, a gente se dava,
todo mundo se respeitava mais, né? Existia no interior, a gente se criou no interior, né? Algum vizinho que, por causa do porco dele que saía da enserra e ia lá fuçar no mandiocal teu, né? Fuçar, arrancar mandioca e comer, e cavalo ia comer milho, pasto verde ou isso, aquilo, e encrencavam por causa disso, ou até divisa, mas no mais todo mundo se dava e se ajudava, né? Tua roça estava meia, você estava doente, não podia e não sei o que. Eu pegava mulher e filho que podia puxar a enxada, mais 2 ou 3 casal, e ia lá, em 2 dias, deixava a terra limpa, né? Então isso aí não existe mais. Isso não existe mais, né? Tu não arruma nem pagando. Né? Então isso aí é... Por isso que eu digo assim, a gente olha assim com tristeza o desfecho, né, da situação do país, porque do jeito que está, a juventude, a educação não tem mais, não existe respeito, isso não existe mais. Algum lugar tu ainda encontra, depende as colônias, né? Algum lugar, né? Mas a grande maioria não. Nós fomos 2 anos atrás ali para Santa Catarina, nos parentes lá, entre Lages e Florianópolis, por dentro ali. Foi morar um pessoal ali de Bicaco, que nós se dava bem, e nós chegamos lá de noite, né? E no outro dia cedo, vamos ali, tem um café bem bom ali, vamos lá tomar o café lá, agora de manhã. E vamos lá. E se fomos para lá, né? Aí entramos e fomos sentando, mas já tinha 2 homens sentados lá, mas a gente nem bola não deu, né? Porque nós não éramos acostumados. Dali a pouco entrou 2 moças de 16, 17 anos por aí, e chegaram, foram lá naqueles 2 homens lá, bom dia, deram a mão para cada um, e para nós, e para as crianças, para todos. Bom dia, bom dia. Isso não existe mais, né? Um lugar estranho, né? Te receber. Isso não existe mais. E hoje, quem não é drogado hoje? Né? A droga, o celular, né? Eu não sei o que é o mais perigoso. Seu Erni. Não tem volta. E o que Redentora significa na sua vida? Para começar, eu tenho um filho enterrado aí, já, né? Morreu, deu um acidente de moto, aqui no centro da cidade, em 82. Uma semana e pouco antes da nossa eleição. Ele saiu de uma rua entre o hospital e ali a Sicredi, entrou na avenida, e dobrou para descer para baixo, né? E veio de baixo, vinha um caminhão, um Mercedes, e ele dobrou aqui e o guri vinha vindo ali, mas ele pensou que o homem vai chegar aqui e vai parar, porque ele estava na preferencial, né? E atravessou o caminhão na frente e bateu. Ficou uma semana, mas ficou só nos aparelhos no hospital em Palmeira, né? Então isso, mas a gente, assim, o que eu vou dizer? Eu me sinto feliz porque é uma terra que acolheu, e eu até hoje eu não preciso ficar sentado de costa para a parede, né? Para me cuidar, né? Não. Nenhum cidadão
redentorense até hoje. Bah, Ernie, você me deixou mal, né? Aquela vez que eu queria que fizesse isso, fizesse... Não, isso não aconteceu, eu não deixei acontecer. Isso com mínimo de máquina, né? Bom, seu Ernie, a gente precisa finalizar a entrevista. Tá bom. O senhor quer deixar uma mensagem final para sua família, para os seus netos, que no futuro, daqui 20 anos ou mais, vão poder ver essa entrevista? Uma mensagem final, um conselho para eles. Olha, o que que eu vou se basear um pouco no que eu vou poder fazer, né? E procurar sempre respeitar as pessoas, né? Tratar com respeito, né? Todo mundo e ser honesto, né? Isso aí. Muito bem.